Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar da partida do Felipe Coutinho, que ele fez contra o Atlético Mineiro, uma partida excepcional, muito grande, mostrando por que ele é um diferencial técnico ainda no Vasco e também foi no cenário mundial, tomando conta do meio de campo, comandando todas as ações de ataque do Vasco. Mas deixa eu me apresentar a vocês, eu sou o Joab do canal Vasco Nosso Papo. Peço a vocês que se inscrevam no canal aí e dê essa força ao amigo, valeu gente? Então, vamos falar do Felipe Coutinho. Uma grande partida, a partida que se espera dele. Se a gente for olhar, claro que teve a parada da Copa do Mundo de Clubes, mas em questão de numéricas de partida, ele demorava muito mais tempo para ter uma oscilação positiva e hoje não, ele está levando menos tempo. Ele fez uma grande partida assim de tomar conta no meio de campo, botar o time no bolso contra o São Paulo. Ele colocou hoje contra outro adversário muito qualificado, que foi o Atlético Mineiro. Então mostra a qualidade que esse jogador tem. O porquê o Vasco tem que insistir nesse tipo de jogador. Porque ele é um jogador novo, ele é um jogador que a gente espera essa diferença técnica, esbarra às vezes muito os números do Coutinho não melhorar por tomada de decisões dos companheiros dele de ataque, por exemplo, o Verratti, naquele lance que ele discutiu ali com o Verratti, mas não invalida a partida que ele vem fazendo. Ele perdeu um gol feito numa bola que o Scarpa erra uma saída, ele ficou com o gol aberto, livre, mas aí passa também por ele não ter aquela velocidade de antes que ele já teve, não que ele fosse um jogador que sempre foi veloz, mas a gente sabe que ele tem a qualidade para cortar, tomar a decisão que for e chutar bem no campo, mas infelizmente ele não conseguiu concluir no resultado final, que foi o gol, mas não invalida o que ele fez em campo, acelerando o jogo quando tem que acelerar, diminuindo o ritmo quando tem que diminuir, comandando as ações de ataque do Vasco e com boa chegada, com jogadores de velocidade, bons cruzamentos, de melhor finalização, de movimentação ao redor do ataque. Eu tenho certeza que os números do Coutinho vão melhorar, o Coutinho vai aparecer mais. Torço para que ele fique mais tempo em campo, porque mostrou que quando ele sai, tecnicamente o time cai muito, porque quem entra no lugar dele é o Garré. Se o Nuno tivesse mais condições físicas, o natural seria trazer o Nuno para o lugar dele. Então mostra a deficiência do nosso elenco, porque a gente acaba ficando sem dois jogadores que são referência técnica para levar o nosso time ao ataque, para tomar as melhores decisões em questão de último passe. Né? Então a gente tem que ajudar a parte administrativa do Vasco, a parte de condicionamento físico, tem que conseguir manter o Coutinho o mais tempo possível dentro do campo, diminuindo o número de lesões dele. E também o time tem que ajudar a matar os jogos para dar essa tranquilidade para o Coutinho sair mais cedo, para ele ter um número de jogos maiores ao longo do campeonato, ao invés de números grandes em determinadas partidas, uma quantidade de partidas numericamente menor. Então a gente espera que o Vasco, a comissão técnica, consiga alinhar isso, a quantidade grande de jogos com quantidade grande de tempo do Coutinho dentro do campo. Porque, para mim, é indiscutível. O Coutinho não é entre as maiores transações mundiais de um jogador à toa. E esse jogador é do Vasco. Esse jogador ama o Vasco, quer jogar no Vasco. Ele escolheu ficar no Vasco. Então, gente, a gente tem que torcer para dar certo, para ele continuar mantendo esse nível, porque como o jogo contra o Santos, por exemplo, ele tendo essa atuação, eu não tenho dúvidas que o Coutinho chegará de novo à seleção, que isso impulsionará a vontade dele, a ânsia de ganhar, porque ele é um jogador grande, é um jogador campeão, e esse tipo de jogador tem que contaminar positivamente os outros, mostrar que dá, que acredita, tenta raciocinar como ele raciocina para as coisas saírem certo, para as jogadas darem certo. Então o Coutinho, a gente tem que valorizar esse jogador, tá no Vasco. A terceira maior contratação do futebol mundial é vascaíno. Escolheu vir para o Vasco, independente da fase que fosse. Porque se ele fosse para outro clube, com certeza, igual quando especulou antes daquela demora da assinatura de contrato dele, que se ventilou o nome dele no Botafogo, claro que com ele sabia que não iria, mas a gente ainda tinha sem certeza. Muita parte dos torcedores ficaram apreensivos, ficaram tristes com essa notícia mentirosa. Mas no final ele veio pro Vasco. E no final acredito que vai dar certo. Ele não veio pro Vasco para ser rebaixado não, gente.
Ele veio para o Vasco para ajudar tecnicamente, levantar o nível. E com esse tipo de partida, ele levanta o nível do Vasco, não só do Vasco, mas até da seleção se ele voltar. Para quem torce para a seleção, para quem assiste os jogos da seleção, para quem minimamente viu o Coutinho no nível médio, sabe que ele ainda tem muito a apresentar. Se ele chegar próximo do futebol que ele já apresentou na carreira, e eu sei que ele tem condições, ele é um cara novo, ele é um cara que se cuida, ele é um cara dedicado, profissional. E a gente sabe, gente, eu acredito que esse Coutinho que jogou contra o Atlético Mineiro irá performar mais vezes com a camisa do Vasco, levando a gente em condições melhores do que a gente se encontra hoje. Mas o entorno tem que melhorar. Aí já parte para as opções da diretoria. Mas é assunto para outro vídeo. O assunto hoje era o Coutinho. Valeu, Coutinho. Parabéns pela partida que você fez. Continue mantendo esse nível. Se Deus quiser, você não vai sofrer com lesões até o final do ano. E tudo vai dar certo pra gente. A gente vai longe na Copa do Brasil. Valeu, gente. Forte abraço.